Acho que sim, né? Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho do portfólio, da mesma forma, tá? Depois eu vou parar e nós vamos, depois eu vou parar, não, depois nós vamos para um momento de reflexão. Então, caso tenha um momento de gravação, né, pode iniciar agora, e aí eu falo quando nós formos para o momento de reflexão, ok? É muito bom, viu, estar aqui com vocês. Eu sei que nós estamos no final de semestre, né, e quem mandou o texto viu que eu também fiz ontem à noite, né, eu acabei só respondendo ontem à noite, né, foi quando eu também terminei as reflexões, então todos estamos bem cheios de afazeres, mas eu acho que está sendo, pelo menos para mim, está sendo um momento bem especial. Tá? E depois eu compartilho um pouco com vocês, né, que eu também estou sendo aluna esse semestre, então está tendo um diferencial aí. Acabei de receber umas atividades do meu orientador, então eu sei muito bem como é que é. Vamos lá, então. Hoje nós vamos, né, finalizar um pouquinho do que nós trabalhamos essa semana, né, que foi, né, a proposta dessa oficina, a elaboração do portfólio reflexivo, um olhar sobre o meu aprendizado, e eu não compartilhei ainda a tela, né? Opa, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Ou em modo apresentação? Opa. Acho que agora sim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professora, está sendo visualizada. Tá bom, então. Então, vamos começar, tá bom? O que eu trouxe hoje para nós discutirmos, né? Quais as vantagens do portfólio? Quais as vantagens, né, como professor e como aluno de se usar portfólio? Porque nós podemos utilizar essa ferramenta, né, como avaliação, né? Qual é o porquê eu vou usar isso e o que eu quero com o resultado. Então, dentre as vantagens, né, a gente coloca como a possibilidade do aluno refletir sobre o seu próprio aprendizado e avaliá-lo com o professor. Então, é uma troca, né, e essa avaliação é feita em conjunto. Em conjunto, né, e eu acho que a gente já conversou aqui bastante, né, em conjunto, observando as especificidades do aluno, observando as especificidades do professor, observando as especificidades do local, né, e como nós estamos também trabalhando juntos, tá? Também tem a possibilidade dos acadêmicos, dos cursos, principalmente de licenciaturas, né, mas eu já vi portfólios para cursos mais técnicos, onde já vi para curso de enfermagem, tá? Já vi para algumas disciplinas do curso de medicina, né? Então, quando você tem que ter um olhar reflexivo, e principalmente relacionado ao outro, é uma ferramenta que pode nos ajudar muito, né? Para futuros professores, vivenciar essa prática, para que nas escolas, deixa eu colocar o apontador, em que eles atuarão, possam compreender e propor práticas para que as escolas, tá dobrado aqui, compreender e propor práticas avaliativas mais dinâmicas e voltadas para uma abordagem formativa. Então,
o que ela pode ser? Uma explicação pelo estudante, né, da natureza do trabalho realizado e que tipo do desenvolvimento essa tarefa possibilitou, e o fortalecimento de uma retroalimentação. Então, o trabalho do aluno e do professor tendo um feedback e muitas vezes se ajustando, né, ajustando e para melhorar a forma de ensino. E nos momentos de reflexão, a gente vai falar muito sobre isso, né, quando estivermos comentando sobre as reflexões, tá? Os professores ampliam a sua habilidade de avaliar os alunos, então, eles conseguem avaliar não só aquele momento, né, vamos pôr, uma prova, né, só o aluno estudou para realizar a prova, essa prova nós estamos avaliando. Então, não é só esse momento que está sendo, você está avaliando vários momentos, você está avaliando uma construção desse aluno, tá? Os alunos melhoram sua habilidade de redigir textos e posicionar-se frente a temas abordados, né? Foi o que nós trabalhamos nessa oficina com os textos, né? Então, a gente sempre trabalha essa reflexão, e essa reflexão busca o quê? Né? Não só redigir mais os textos, e muitos eu corrijo como, né? Eu auxilio no português, muitas vezes em palavras, olha, por que você não utilizaria essa palavra? Né? Porque às vezes tem um contexto diferente, né? Muitas vezes até o português, e é muito engraçado que a gente começa tendo mais desses erros, e depois a gente vai vendo, né, uma melhora muito boa dos alunos em relação a redigir os textos. Né? Não só também a dificuldade, muitas vezes, do aluno colocar no papel. Né? Então, a grande parte aí já são, né, já passaram comigo pela disciplina portfólio, aí eu falava assim, gente, me entrega pelo menos 2 linhas, né, dessas 2 linhas eu posso te ajudar a fazer 4, né, porque eu vou perguntando, e aí você vai respondendo. Então, hoje, né, quando a gente pega, e nessa oficina tem várias pessoas que já foram meus alunos, eles já sabem mais ou menos quais são essas perguntas, né, e o que eles têm que escrever. Então, para mim, ficou bem claro isso nas atividades, depois eu vou falar, mas melhora muito a habilidade de redigir, né, e nisso você trabalha as questões reflexivas, que vai mudar também a abordagem, né, dos temas, né, buscando realmente esses momentos de integração, esses momentos de estarmos juntos, esses momentos de compartilhamento, né? Esses momentos servem para quê? Principalmente para obter alunos mais reflexivos e que possam realmente se posicionar, né, de acordo com o tema, ok? Os alunos também aprendem a revisar seus trabalhos de maneira organizada, né? Então, muitas vezes, eles já selecionam o que vão querer colocar, né? Ou eles têm uma capacidade de ir, né, ir naquele trabalho e falar, olha, o meu trabalho, né, esse trabalho foi bom, esse é uma autoavaliação. E isso, no nosso formato, que é um formato que abrange, né, vários anos, né, ele tem é muito visível isso, né? A capacidade dos alunos de fazer essa revisão, né? Como, por exemplo, nós trabalhamos no último texto, eu pedi, né, solicitei para vocês alguns que escrevessem, mesmo sobre uma disciplina, sobre um momento. Então, foi muito engraçado, assim, muito legal ver que os alunos já sabiam muitas vezes o que queriam escrever, né? Já sabiam, então já eram muitas coisas que às vezes já passaram, não ao passado, né? E já ficou claro que eles, isso aqui eu vou pôr no meu portfólio quando eu precisar, né? Quando eu tiver que, isso vai para o meu portfólio, né? Foi um momento de aprendizado, seja ele bom ou ruim, mas isso vai para o meu portfólio. Tá? Então, essa organização, esse rever o trabalho, começa a ficar muito mais claro para o aluno. Os alunos melhoram
a sua habilidade de comunicação através dos relatos das experiências, né? Então, eles começam a relatar e começa a melhorar essa comunicação. O nosso formato também, que é um formato que abrange vários anos, fica bem claro. E, para mim, essa comunicação melhora muito do terceiro para o quarto, né? Que está também, a gente, olhando para a educação, olhando para a formação do curso, né? Porque nosso portfólio avalia a sua formação durante o curso, também está relacionado, o que eu vou falar até um pouquinho mais à frente, está relacionado a um momento de maturidade, né, no curso, em que você já tá saindo das coisas do aprender mais o básico para coisas um pouco mais complexas e que você sabe que você tem que reunir muitas informações, né? Então, essa habilidade de reunir várias informações e essa habilidade de se comunicar melhor, ela vai ficando muito mais clara nos textos em que a gente vai lendo, né? Então, eu tenho a maioria dos alunos que chegam lá no quinto falam, nossa, eu olho para o primeiro, como que eu escrevia isso? Aí aquela leitura mais truncada, assim, né, mas sem uma história mesmo, né? sem a construção de uma história. Então, do terceiro para o quarto, você começa a ver a construção da história, tá? Os alunos aprendem a tomar posse do seu aprendizado ao envolver-se ativamente com o desenvolvimento desse portfólio, né? No momento em que você está, então, desenvolvendo aquilo, você, olha, esse foi realmente isso que eu aprendi. Isso foi realmente a sensação que me deu naquele momento, né? E realmente vai ficando claro, né, nessa forma de avaliação em que nós usamos, tá? Eu vejo que portfólio é uma característica, né, e é uma ferramenta que você tem que estar muito hábil a avaliá-lo, né? Então, esse é uma observação muito que eu faço para vocês, que vão ser futuros professores. Vocês podem pedir um portfólio como uma ferramenta de avaliação, mas vocês têm que estar muito hábil e muito aberto a saber avaliá-lo, né? Porque você tem que entender muito bem o processo. Isso eu já falei no nosso primeiro encontro, falei no segundo e estou falando no terceiro. Senão, ele vira um relatório, um simples relatório. É interessante que o portfólio contém um diário reflexivo, que foi o que eu falei para vocês ontem, né? Momentos de reflexão, e na disciplina onde nós desenvolvemos, geralmente, nós desenvolvemos esses momentos de reflexão, né? E aí, o que acontece? O aluno traz as inquietações durante o processo dos textos, tá? No momento em que eu avalio tudo, né? Porque muitas vezes o tempo é maior, o tempo entre um encontro e outro sempre é programado e eles são maiores, né? Onde eu possa avaliar o que eu tive dos alunos e retorno com o feedback, mas eu já retorno com um momento de reflexão. E muitas vezes esse momento de reflexão sobre coisas que apareceram lá, né, vem em forma de ou uma dinâmica, ou uma discussão sobre o tema, então, olha, muitos citaram isso, nós vamos falar sobre isso, ou um momento em que nós falamos sobre uma coisa ou outra, até uma próxima escrita, né? Então, a construção, né, do portfólio é realmente no dia a dia. Essa oficina está sendo muito técnica, eu mostrando como é feito, né, mas a parte de fazer está sendo um pouco mais limitada, primeiro, pelo tempo e pela rapidez, né, de encontros um com o outro. A minha proposta aí depois é para os professores, para a gente fazer um segundo momento em que tenha só mesmo a reflexão do portfólio, se essa for realmente a forma em que vocês determinaram de avaliação para
quem estiver no PIBID, na residência, né? Eu acho que pode ser um outro momento em que nós voltamos a trabalhar toda a construção do portfólio. Ah, então fica aí para vocês, para a gente pensar. Então, esse aluno, ele pode registrar os pensamentos, os sentimentos, as autoavaliações, o crescimento ao longo de sua experiência, né, no transcorrer do curso, né, ou no transcorrer das disciplinas, ok? Esse tempo, uma vez, quando o tempo é um pouco maior, você pode, né, trabalhar esses momentos de reflexão entre os intervalos, até em uma disciplina. Como eu já falei para vocês, eu usei esse portfólio em uma disciplina bem técnica, né? Mas nós tínhamos não só os relatórios da aula, mas também o momento reflexivo, o relatório da aula e o momento reflexivo. E depois que já tínhamos alguns, nós parávamos para fazer realmente a reflexão sobre isso. Então, vai da adaptação, né? Da adaptação de vocês como futuros professores ou já professores, né? Tem que saber, o planejamento é tudo. Mas, lembre-se que muitas vezes você vai solicitar uma coisa e vai ter que estar apto a receber uma outra coisa, não aquilo que você está esperando. E aí você vai precisar estudar e ir atrás de ferramentas para trabalhar aquilo, né? Aquele tema específico que surgiu, né? Muitas vezes nós estamos num momento como esse, né? Surgiu sobre a pandemia. E aí, a gente acaba falando sobre o que tá acontecendo, né? O que isso está trazendo para nós, né? Porque isso está fazendo parte do nosso cotidiano. Então, nós temos que estar abertos, né? Então, por isso que é uma avaliação dia a dia, né? Com temas e reflexões dia a dia. Ok? Espero que vocês estejam aí ainda. Eu estou vendo um monte de fotinho, né? Bom, também ajuda os estudantes a desenvolver a habilidade de avaliar seu próprio trabalho e desempenho, né? Articulando-se com a trajetória profissional e desenvolvimento pessoal e profissional, né? Na nossa experiência, quando o curso inteiro sendo avaliado através de disciplinas do portfólio, nós temos uma clara, essa avaliação fica muito clara, né? Mas lembrando o que eu falei no nosso encontro passado. No primeiro portfólio, o aluno não tem essa noção, ele não consegue visualizar isso. Então, muitas vezes eu falo, gente, escreve. Alunos, escrevam, depois vocês vão entender, depois vocês vão entender, vamos colocar isso em prática, aos poucos vai vindo essa maturidade, que eu uso muito com os meus alunos de laboratório, maturidade científica, né, vai vindo essa maturidade como percepção do seu aprendizado. Então, essa maturidade de percepção do seu aprendizado, ela vai acontecendo, né? E a partir disso, você vai entendendo a sua trajetória, e a sua trajetória profissional está muito ligada à sua trajetória pessoal, né? Porque nós somos a mesma pessoa. E isso fica bem claro e demonstrando no portfólio. E eu vou falar uma coisa, eu tenho o portfólio 5, né? Que é o final, né? Então, eles têm que me entregar, eles me entregam um portfólio com uma somatória de todos os portfólios. Então, naqueles 5 tem que estar o 1, tem que estar o 2, tem que estar o 3, tem que estar o 4, e eles são entregues e vão de volta para os alunos, né? E esse portfólio 5, quando chega no 5, é assim, todo mundo entrando em contato comigo, né? Que muitas vezes eles se formam ou estão para se formar. Professora, como que eu faço para pegar meu portfólio? Eu quero pegar meu portfólio. Onde a senhora está que eu posso encontrar para pegar meu portfólio? Né? Ou eu estou ali passeando ali pelo CEBIL, né? Vou beber água. Saio da minha sala, encontro alguém. Professora, eu vim buscar meu portfólio. Né? Por quê? Porque no 5 eles entendem, né? E sabem que aquilo representa o seu crescimento.
né? Então, é muito legal e satisfatório ver esse final, né? Ver que no final você tem um instrumento que foi utilizado como avaliação, né? Mas que representa aquilo que você fez, aquilo que você se transformou, né? Durante os anos da universidade. Então, aí fica a reflexão para vocês, né? De como eu posso fazer com que meus alunos também tenham esse tipo de reflexão, né? Seja na disciplina que eu vou ministrar, ou seja, num curso que eu vou ministrar, né? Ou seja, numa experiência de relatório, né? De estágio que eu vou executar, ok? A organização, então, da documentação e registro de forma sistêmica e reflexiva, né? Então, você acaba tendo alguns documentos, né? Alguns relatórios, algumas coisas que você fez durante o curso, né? E utilizando da reflexão. Cada aluno trabalha de forma individualizada, documentando a sua aprendizagem. Os mesmos poderão escolher os melhores trabalhos ou aqueles que trouxeram mais aprendizado. O portfólio é individual, né? Mas muitas vezes as reflexões, todo o resto, a construção, muitas vezes, da reflexão, ela não é muito individual, né? Primeiro que começa com o professor e o aluno, né? E depois o aluno e o professor junto, muitas vezes, do grupo, né? E dentro desse avançar no curso, né, das disciplinas, muitas vezes vão criando, né, afinidades, porque os alunos vão caminhando muitas vezes juntos. É lógico que um ou outro acaba não fazendo a disciplina junto, mas vão criando, né, essa conexão de portfólio juntos, né, e também cria, não só uma forma de produção individualizada, mas muitas vezes as reflexões são feitas em grupo. Conhecimento de você leva em conta para o desenvolvimento, você tem que levar em conta, né, o desenvolvimento de cada aluno. E aí, o conhecimento de cada disciplina, o que cada professor, né, terá, cada professor vai ter a sua avaliação, então você precisa saber a forma em que você vai fazer isso. O conhecimento do desenvolvimento, se foi trabalhado projetos, né, a reflexão sobre os mesmos, o conhecimento da diversidade e a bagagem cultural. Então, você tem que estar, no momento de utilizar isso com a avaliação, você tem que levar em conta tudo isso, né, levar em conta, eu estou trabalhando uma disciplina muito técnica, né, por exemplo, eu trabalhei portfólio em uma disciplina que chama Técnicas de Biologia Molecular. Então, nesse momento em que eu estava utilizando nessa disciplina, eu tive um perfil, né, avaliativo até um pouco diferente. Eu puxava e queria o desenvolvimento reflexivo dos meus alunos, buscava eles fazer com que eles tivessem esse desenvolvimento, mas eu tinha que saber qual era a bagagem cultural deles, qual era a afinidade deles com o processo de educação, o processo reflexivo de educação, né? Mas isso foi uma construção. Então, eu não posso esperar os mesmos resultados de acordo com a disciplina. Eu não posso esperar os mesmos resultados de acordo com o momento em que os alunos estão no desenvolvimento, tá? Seja no desenvolvimento do projeto, seja na execução, né? Eu tenho que ter formas, não formas, mas avaliar com um olhar diferenciado aquele que está no seu primeiro estágio e o que tiver finalizando o seu estágio. Eles vão estar em momentos diferentes. Eles têm que ser avaliados de formas diferentes, né? E isso é a coisa mais, a maior possibilidade do portfólio. Essa avaliação diferenciada, baseada no mesmo modelo de avaliação, tá? Bom, gente, parou aqui, né, o final mesmo do que nós temos com o portfólio.
o final da parte técnica, que eu vou falar de portfólio. Então, nunca eu trabalho assim, né? Nunca eu trabalho com os slides, olha, precisa conter isso, olha, qual é o objetivo. Muitas vezes eu vou construindo através das reflexões, e aí, a partir disso, eu vou falando, vocês viram, vocês fizeram, como eu fiz com vocês, né? Quando eu pedi a primeira atividade, eu estava querendo o quê? Um diário de aprendizagem, um diário de momento, onde eu estou, né? Eu estou aqui, o que eu quero né? Estou aqui no curso, eu quero terminar isso, quero participar da melhor maneira do PIBID, eu quero participar dessa residência da melhor maneira, né? Então, esse é o momento que nós estamos, para onde nós vamos agora, né? A partir disso, o que eu vou fazer? Eu estou trabalhando dessa forma, estou seguindo dessa forma, e deixei registrado, né? Então, é um momento de reflexão, um diário de aprendizagem que pode conter em diferentes momentos do seu portfólio, tá? Essa é a construção. Então, eu nunca trabalho, os meus alunos, que já foram meus alunos, pode ser, eu nunca chego e falo assim, o portfólio deve conter a subjetividade, a reflexão. Eu nunca falo isso. Eu começo trabalhando com eles, né, e sugiro só itens obrigatórios. Eu preciso da justificativa e eu preciso dessas análises de 3 atividades, né, ou 2 atividades. Tá? Ou nós trabalhamos uma reflexão sobre um tema, né? Muitas vezes, nós trabalhamos o que um fala, o que o outro entende. Foi uma dinâmica bem legal. O que um fala, o que o outro entende. Escrevemos sobre ele, um momento de reflexão, né? Cada um tem a sua, mas essa dinâmica serviu para que abram o olhar em que muitas vezes o seu aluno está falando, mas você está entendendo o que o seu aluno está falando, né? Então, essa é a grande, para mim, é o grande ponto, né? Você trabalhar as reflexões, você trabalhar o portfólio não como um relatório, né? Mas como a construção do aprendizado, né? Esse acompanhamento desse aprendizado que tem como produto um portfólio, tá? No momento em que os professores, vocês aí como futuros professores, né, que estão cada vez mais próximo disso acontecer, que vocês tenham bem claro isso, a formação, a sua formação educacional, que no final, né, dá como produto um papel ou digital, que é um portfólio, ok? Mas isso o que deve estar lá dentro é isso, é a sua formação, ok? Bom, gente, agora a gente de reflexão. Espero que vocês estejam aí ainda. Estão aí ainda? Estou aqui, vamos montar esse quebra-cabeça? Olha aí, alguns abriram aí a câmera. Estamos no... É porque nós estamos sem batom, aí não dá para pegar e participar. Faz parte. Não, mas só escrever o sim aqui já tá bom. Sim, eu já fico... Gente, eu tô de olho no chat, hein? Se vocês quiserem alguma coisa, só escrever para mim, ok? Escreve aí. Tô vendo aí, Leslie, Wellington, vamos escrevendo. Muito bem. Agora eu vou começar a falar sobre a reflexão, né? Momento de reflexão